Olá, meus irmãos e amigos, eu quero neste momento dar continuidade à palavra de meditação dessa semana, baseada no texto bíblico do Evangelho de Mateus, capítulo número 14, quando conta a história que Jesus tinha subido a um monte para orar durante a noite e, no meio da madrugada, ele vê os seus discípulos no mar, debaixo de uma tempestade muito forte, correndo riscos com o seu barco, e então Jesus desce em direção a eles e vai caminhando sobre as águas tempestuosas para socorrer os seus discípulos. E quando ele estava se aproximando, os seus discípulos viram aquele vulto e começaram a gritar assustados, pensando que fosse um fantasma, um espírito que estivesse ali, mas Jesus vira para eles e fala: "Não tenham medo, sou eu." E no versículo número 28, Pedro fala com Jesus da seguinte maneira: "Senhor, se for mesmo tu, então que o Senhor me mande ir em sua direção, a caminhar sobre as águas também." E o que nós vemos aqui, algo muito interessante, é que o apóstolo Pedro teve uma ousadia para pedir para andar sobre as águas também. Ele viu algo sobrenatural, ele viu um milagre de Deus acontecendo com Jesus andando sobre as águas. Então, ele quer experimentar o poder de Deus, ele quer experimentar os milagres acontecendo na vida dele também. E teve ousadia para pensar e desejar sair daquele barco andando sobre as águas também. E Jesus imediatamente responde para ele: "Vem." E aí então Pedro tem uma atitude de obediência à palavra de Jesus, obediência por fé. Além da ousadia de pensar em querer experimentar o milagre de Deus e andar sobre as águas, ele tem essa atitude de obediência por fé. Ele desce do barco e começa a caminhar sobre as águas também em direção a Jesus. Mas o que acontece, que descreve no texto, que o apóstolo Pedro começou a reparar, olhar para o vento forte, e então ele teve medo. E aí então ele começou a afundar naquela água. Isto muitas vezes acontece conosco. Nós começamos a experimentar o poder de Deus nas nossas vidas, mas nós perdemos o foco. Nós deixamos de olhar pela fé para Jesus e começamos a olhar para as circunstâncias. Muitas vezes perdemos a operação de Deus, os milagres de Deus acontecendo nas nossas vidas, porque nos falta perseverança de permanecer na fé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E então continuar crendo e caminhando na direção do milagre. O que aconteceu com Pedro, que ele começou a afogar, mas imediatamente ele fez a coisa certa também. Ele clamou por socorro ao único que poderia resolver aquela situação e poderia livrá-lo da morte. Ao contrário, poderia socorrê-lo e trazer vida. E então ele grita para Jesus: "Senhor, socorra-me!" E aí Jesus imediatamente, prontamente vai até ele, estende a sua mão, levanta Pedro para voltar a caminhar nas águas. Os dois caminham novamente para o barco e quando entram no barco, acalma o vento, cessa a tempestade e então eles ficam totalmente tranquilos e seguros e começam a reconhecer e glorificar a Deus que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Muitas vezes também assim na nossa vida, nós precisamos ter ousadia para crer no sobrenatural. Precisamos ver o poder de Deus e queremos ser participantes deste milagre e então pedir, segundo a ordem de Jesus Cristo, para caminhar sobre as águas também. E era um mar tempestuoso, eram ondas bravias, era um vento contrário. Mesmo assim, Pedro teve uma atitude de obediência à palavra de Jesus e, por fé, ele saiu do barco e caminhou sobre as águas também. Nós queremos experimentar os milagres de Deus, mas precisamos também ter perseverança para crer e para continuar caminhando, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Muitas vezes nós lembramos desse texto como o texto que conta que Pedro afundou na água. Na verdade, ele teve ousadia e teve obediência por fé. Faltou perseverança, como a todos nós, tantas e tantas vezes, caímos na incredulidade, na dureza de coração e não perseveramos na ousadia e na fé para experimentar o poder sobrenatural, o poder que está no nome de Jesus, para que então possamos ser salvos nas nossas vidas, das mágoas, das desavenças, das lutas, das contendas, das tempestades que nós enfrentamos na vida. Se nós permanecermos firmes na fé, certamente também, quando afundarmos, temos um socorro bem presente na hora da angústia. Podemos clamar o nome de Jesus Cristo, como Pedro clamou: "Senhor, salva-me!" E o Senhor Jesus Cristo prontamente, como fez com Pedro também,
virá em nosso socorro e nos colocará seguros e vai acalmar a tempestade da nossa vida. Por isso, permaneça firme na fé, olhando para Jesus, porque o mar vai se acalmar, os ventos contrários vão cessar e haverá paz e alegria, haverá bonança, haverá suprimento e cuidado de Deus pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe com essa fé e com essa ousadia e com obediência à sua palavra. Certamente você vai ver os milagres de Deus em nome de Jesus.